Você já ouviu falar em inteligência profissional? Quais são as habilidades que um profissional da atualidade precisa ter para alcançar o sucesso? Esse é o tema do nosso programa de hoje e a gente vai conhecer também um pouquinho da história de vida do Erno Menzel, que é o idealizador desse conceito e aqui do programa. Seja muito bem-vindo ao episódio de número 1 do podcast Inteligência Profissional. Eu sou Juliana Jongo, sou jornalista e estou aqui com o Erno Menzel, que é palestrante, escritor, treinador de equipes e também idealizador do conceito da inteligência profissional. Tudo bem, Erno? Seja bem-vindo! Tudo bem. Oi, Juliana. Obrigado. Prazer estar aqui contigo, prazer estar aqui conversando com vocês também e falar sobre temas que, na minha visão, muito relevantes, porque quem não quer ser um profissional destacado, um profissional de sucesso, alguém que alcança resultados e que, acima de tudo, com esses resultados, consegue ter uma vida melhor, se realizar, né? Realização pessoal, profissional, porque, na verdade, uma coisa não caminha sem a outra, não são áreas distintas, são áreas que se complementam. A área, eu falo de temas, de conhecimentos, de competências técnico-profissionais e competências humanas. E esse tema, ele vai agregar esses dois conceitos. Perfeito, nós vamos entender tudo, como você chegou a esse conceito também. Agora, Erno, antes de aprofundar na ideia, eu quero saber como é que é para ti iniciar um projeto tão bonito como esse de um podcast. Para mim é uma realização, sabe, Juliana? Porque eu acho que todos os dons que a gente tem, as habilidades naturais e também as competências desenvolvidas, as habilidades desenvolvidas, elas não devem ficar com a gente. Elas só vão fazer realmente sentido se nós as utilizarmos para, daqui a pouco, sermos úteis. Então eu vejo, e por isso eu pensei nesse programa, enfim, e por isso eu faço o que eu faço, né, justamente para servir. Então esse programa aqui, a minha intenção é que ele seja um canal pelo qual a gente passa mensagens, enfim, informações, compartilha informações, conhecimentos, experiências com outras pessoas para que essas pessoas, a partir dessas informações recebidas, construam o seu próprio conhecimento e daqui a pouco melhorem suas vidas. Com certeza. Então estou muito feliz nesse momento aqui por iniciar esse projeto. E junto contigo, Juliana. Que bacana. Eu também fico muito feliz de estar aqui e agradecendo, né? Já que a gente tem uma história em algum momento da nossa vida, né? A nossa história também se cruza, nós somos conterrâneos e isso me orgulha muito, tá, Erno? Da mesma Eu fico forma. muito feliz. Legal. Vamos lá, então. O que é inteligência profissional? Então, de forma assim bem objetiva, direta, eu não sei se eu criei esse conceito. O fato é que eu não li sobre ele em lugar nenhum. Até eu já ouvi pessoas falarem sobre, mas eu não vi nada escrito sobre isso. E o que para mim é inteligência profissional? Nada mais é do que a combinação de competências humanas com competências técnicas específicas, que a gente chama de competências profissionais. Porque eu entendo que tudo isso vai ser útil para que as pessoas, né, os profissionais alcancem, tenham um desempenho diferenciado, ou seja, performem melhor, ou seja, cheguem a tal de alta performance, que é o termo que eu utilizo bastante também nos meus trabalhos, naquilo que eu escrevo, né, eu falo muito de alta performance. E eu não acredito que alguém consiga ter alta performance se antes de mais nada não for uma boa pessoa, uma pessoa confiável, uma pessoa motivada, uma pessoa que tem estrutura, muitas vezes, para lidar com situações desafiadoras. Os desafios fazem parte da vida. Então, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa ser um bom ser humano. Mas também não basta ser um bom ser humano se eu não desenvolver competências para fazer aquilo que eu me proponho fazer. Então são as competências técnicas, capacidades técnicas. E a inteligência profissional nada mais é do que a combinação, do que a junção desses dois pilares, né? Competências humanas e competências
técnico-profissionais. A gente ouve muito falar em hard skills, soft skills, tem a ver também com isso, Exatamente, né? É isso. Então essa junção, essa combinação que eu passei a chamar de inteligência profissional. Outras pessoas talvez dão outras definições, usam outras denominações, mas é exatamente isso, né? Essas competências, né, que você fala aí, hard skills e soft skills, é justamente isso. Interessante. Agora, Erno, tem uma frase que circula quando você diz assim, que a gente contrata as pessoas pela habilidade técnica e acaba demitindo por comportamento. Isso é um fato? É um fato. Eu não diria que é um fato em todas as situações, mas estudos apontam aí que mais de 90% das demissões, dos rompimentos de contrato, por exemplo, quando se trata de contratação de pessoa jurídica, por exemplo, se dão por questões comportamentais, por problemas de relacionamento, de comunicação, de caráter até mesmo, né? Falta de ética, enfim, está nessa área, né, do comportamento humano. Tem como lapidar isso e melhorar isso? É claro que tem, né? Para mim não existe o impossível, existe o improvável. Ok. E assim, eu entendo que agregar competências, capacidades técnicas seja mais simples do que você desenvolver o ser humano. Agora, agregar capacidades humanas, você fazer a pessoa mudar comportamento, porque aí existe todo um processo, né, de instalação, de consolidação de hábitos que a gente vai, ao longo da vida, né, desenvolvendo isso, incorporando isso, e mudar hábitos, muitas vezes é algo muito profundo. Então, por isso que eu tenho consciência de que, às vezes as pessoas vendem como algo muito fácil, muito simples. Não, é só treinar, é só fazer isso, é só fazer aquilo, é ler, E as coisas, claro que é possível, né? Se não fosse possível, nem estaria fazendo o que eu faço. É possível. Mas tem sido assim o desafio da maioria das empresas, dos líderes, lidar com isso. Lidar com pessoas. Com pessoas, exatamente. São muitas camadas, né, Erno? Isso. Muitas camadas que se desdobram e, como você disse, você pode até trabalhar algumas delas de uma maneira, resolve em partes, depois aquela situação vem à tona de novo. Agora, eu quero que você nos explique um pouquinho do papel da base familiar também, né? Você vem do interior, vem de uma família de produtores rurais, também uma família agrícola. O que você lembra, e já misturando essa pergunta junto com a tua história, o que você lembra de ter aprendido em casa que você considera um valor que é muito importante para o mercado profissional também? Sim, muitas coisas, né, Juliana? Então, como você falou, eu sou filho de produtores rurais, nasci no interior de Águas de Chapecó, linha Maidana, que você bem conhece. Orgulhosamente, né? Orgulhosamente. E meus pais, minha família, uma família de pessoas simples, né? E essa simplicidade já é o primeiro valor. E tanto que, por exemplo, eu trabalho comunicação, né? Eu inclusive ministro cursos de oratória, e muitas das palestras, dos treinamentos que eu ministro, elas têm, pelo menos uma parte delas fala de comunicação. E por muitas vezes eu já ouvi que dependendo do público você precisa adaptar a sua linguagem. Ok, isso até um certo ponto é verdade, mas eu adotei um estilo onde isso é um valor que eu aprendi lá na minha família, com os meus pais, enfim, que se eu falar de forma simples, o doutor me entende e o analfabeto também. Então, para mim é um valor. Sem falar nas questões como, por exemplo, ética, respeito, você respeitar as pessoas mais velhas, você respeitar as outras pessoas, respeitar as opiniões delas, não querer impor. Você fazer aquilo que é certo, embora que aquilo que é certo pode ser diferente de uma pessoa para outra, mas assim, de respeitar não só os outros, mas aquilo que é dos outros, aquilo que a eles pertence. Então eu poderia citar muitas coisas, muitos valores. Mas só aí a gente já tem um grande ponto de partida, então, né? Então, para responder a tua pergunta da importância da família, do convívio, tanto família quanto depois expandindo, né, para outras instituições, comunidades, grupos onde a pessoa participa, e em cada um desses grupos, mas principalmente na família, a gente acaba adotando um pouco da cultura, do jeito de ser, dos valores que são cultivados ali, né, que tem importância naquele contexto. Muito bem. Erno, você circula pelo Brasil todo com palestras, com
treinamentos, capacitações, né, formação de profissionais, especialmente na área do agro. Não somente no agro, mas especialmente, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho qual é a dor maior desses profissionais quando você olha de cima. Você está olhando, ou então do lado de fora, né? Que a gente precisa sair um pouquinho do contexto para você poder analisar ele de fora, né? Qual é a dor maior desses profissionais hoje? A dor maior que eu percebo, assim, é a falta de confiança em si mesmo. Olha só, que exatamente, curioso isso. Eu sei que essa resposta ela te surpreendeu e pode surpreender algumas pessoas que estão nos assistindo. Mas é o que eu percebo. Muitas vezes eu encontro profissionais que têm grande capacidade técnica, experiência, boa formação, tem repertório, eu falo, né? Repertório, já andou, já fez muita coisa, já... E também são pessoas, são bons seres humanos, boas pessoas, mas aí eles deixam de fazer tanta coisa e de resolver muitas vezes situações que fica perturbando, incomodando, agoniando por falta de confiança em si mesmo. Mas de onde vem isso, Erno? Na verdade, assim, hoje se dá muito peso às questões negativas. Exemplo disso, e a forma... Porque, olha, não é o que nos acontece, não é com o que a gente está nesse momento se deparando, não é com o que a gente está lidando que determina, né, como nós vamos ficar, o que nós vamos fazer, quais respostas nós vamos dar, mas sim da nossa percepção sobre aquilo que está acontecendo, da nossa percepção sobre o que as pessoas nos dizem. E eu te dou um exemplo. Eu vou me colocar nesse exemplo. Claro. Eu vou fazer uma apresentação, uma fala, uma palestra, seja lá um treinamento, e aí tem 30 participantes. Desses 30, 10 vieram no final me dizer assim, parabéns, foi maravilhoso, teu trabalho foi espetacular, eu gostei muito. Outros 18 não vão falar nada. Eles vão ficar... Olha, não, vão virar as costas e vão sair. Eu não sei o que eles estão pensando, como foi para eles. Agora tem 2, talvez não vão vir falar para mim. Mas eu vou depois, alguém vai me contar que aquelas pessoas lá criticaram, que não foi legal o meu trabalho. Aí o que é que nós, não sei em que momento a gente começou, ou se sempre foi assim, de dar mais peso para aspectos negativos, e sempre eles vão existir. E aí aqueles 2 estragaram o meu dia. Aqueles 2 estragaram a minha motivação, acabaram com a minha motivação. Quando 10 me elogiaram, 18 não falaram nada e eu dei mais peso para os 2. E da mesma forma as experiências. A gente faz tanta coisa que dá certo e muitas vezes nós nos alegramos pouco com isso. Mas alguma coisa não é que não deu certo, mas não saiu do jeito que a gente tinha imaginado, da forma que a gente tinha criado a expectativa, e aí a gente se frustra. E quando dá certo, não tem alegria, não tem aquela intensidade como tem a frustração quando algo não dá certo. E não quer dizer que não deu certo. Esse é um ponto profundo e um ponto que merece muita reflexão também, né, Erno? Talvez, não sei se é muito básico a gente supor que pode ter a ver com excesso de telas, excesso de comparação, excesso de exposição, né? Muitas vezes. Pode ter a ver com isso também? Sim, tudo isso é verdadeiro e talvez muitos outros fatores, claro, né, contribuam para isso. O fato é que quando você fala em telas, né, hoje as pessoas estão conectadas, então elas buscam informações de muitas fontes. E nem todas essas fontes elas são boas para a gente beber. Porque vendem-se ideias muitas vezes de facilidade. Que se não for fácil, se não acontecer em uma semana, em 30 dias, não é bom. Aquele negócio que eu pelo menos aprendi, que para ter alguma coisa, para alcançar algo, nós precisamos fazer a nossa parte, tem esforço, claro que tem estratégia, claro que tem inteligência. Eu até um certo momento assim da minha vida, eu fiquei muito no esforço. Depois eu entendi que também tem outras coisas, claro, que contribuem, né? Mas muitas vezes você vende essa facilidade e aí quando a realidade não é dessa forma, frustra. E eu vou aproveitar essa tua pergunta para manifestar um pensamento meu. Por favor. Eu acho que está faltando, Juliana, e para você que está nos assistindo, não sei se você vai concordar comigo,
viver mais de realidade e menos de expectativa. Não é que a gente não deva ter expectativa, nós podemos e vamos ter expectativa, isso faz parte do nosso funcionamento, a gente criar expectativa. E é importante criar expectativa. Agora, é importante também eu ter consciência. Aí vem o autoconhecimento, a autoconsciência de quem eu sou e um pouquinho de entendimento sobre essa lógica da própria vida, da própria existência. Eu ter expectativa é uma coisa, agora eu viver de expectativa. Eu posso ter expectativa e viver de realidade. Quando a minha expectativa não foi atendida, quando as coisas não saíram exatamente do jeito que eu imaginava, eu ter a capacidade de lidar com aquilo que a gente chama de realidade. E reorganizar o cenário. Preso na expectativa e aí, porque era para ter sido diferente e não foi. E esse não foi, é a realidade. Então, quando a gente tem essa capacidade de entender isso, então você falava da maior dor, frustração, angústia, frustração por causa disso. O que frustra? Eu esperar alguma coisa e alcançar outra, ou receber outra. E essa diferença, quando não houver entendimento, consciência de que muitas vezes essa diferença, ela é uma resposta. Ela é uma resposta que a vida está me dando, que aquele contexto está me dando e me dizendo, olha, você precisa fazer alguma coisa diferente. Ou mudar a tua expectativa, ou para alcançar ela, talvez você precise de mais recursos. E ou aí, reorganizar a rota, talvez. Exatamente. Se não tá, olha, alguma coisa talvez eu tenha que fazer diferente. Nossa, Erno, esse conceito que tu traz, essa ideia, ela realmente é muito profunda porque ela vai muito além de um segmento do mercado. A gente fala aqui em profissionais do agro ou profissionais da comunicação, profissionais da administração, enfim. Você está trazendo uma base muito profunda que a humanidade está sofrendo com isso hoje, né? E isso vai refletir na performance, aliás, com certeza, né? E já conectando também com o livro, né? A tua versão escritor. Eu queria que você falasse um pouquinho também da tua versão escritor, Erno. Isso. A minha versão escritor... Começou quando? Olha, lá por 2017, mas o meu primeiro livro eu lancei apenas em 2024. Né? Antes eu escrevi outras coisas para empresas, enfim, outras instituições. Então já há quase 10 anos que eu escrevo. Mas esse escritor, ele surgiu de uma ânsia, de uma vontade, né? Que foi aumentando de... Às vezes eu começava a escrever alguma coisa e largava, escrevia alguma coisa mais curta, não dava continuidade, mas esse era o treino, era o início. E até que um momento, um belo dia, eu decidi suspender a minha agenda por alguns dias. E a primeira ação que eu fiz, assim, a primeira etapa foi tirar uma semana para sentar e colocar no papel. Vamos ver o que é que sai. Ai, que interessante. Exatamente. Eu tirei uma semana. Deu vazão. Vazão, porque é algo que estava pedindo para se expressar. Né? E aí eu me expresso muito falando, meu trabalho no dia é isso, mas eu também tinha necessidade de deixar escrito, deixar esse conhecimento de uma forma mais concreta, porque aí se isso ia contribuir, ajudar as pessoas ou não, eu ainda não sabia. Mas hoje eu já tenho tantos feedbacks, enfim, e que me confirmam isso, que de fato está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Não tenho dúvida. Você está com as obras aqui. Vamos mostrar então para quem está em casa também, mostrar um pouquinho desses livros? Podemos mostrar aqui para essa câmera, Dani? Essa aqui é a câmera central aqui. Esse aqui foi o primeiro? Quer falar pouquinho dele rapidamente aqui? Esse é o livro então que eu dediquei ao meu público principal, a quem tem sido o meu público principal nos últimos 10, 12 anos, que são os profissionais das ciências agrárias. Médico veterinário, engenheiro agrônomo, engenheiro de pesca, florestal, técnico em agropecuária, que eu também sou formado técnico em agropecuária, enfim, pessoas que trabalham com assistência ou com consultoria a empresas rurais. E aqui eu coloquei nesse livro aqui, ó, aquilo que eu entendo ser, e eu entendo ser porque é aquilo que eu faço, passo a passo, para você estruturar uma carreira exitosa, uma carreira que você realmente consiga contribuir e também se realizar, acessar o mercado, entender o mercado da assistência técnica, da consultoria, e também, a partir da leitura do que esse mercado precisa, o que é que eu preciso transformar em mim. Perfeito. Alta performance, desculpa te interromper. Imagina. Alta performance na assistência técnica e consultoria rural. É isso aí.
Então, eu dediquei a esses profissionais, né? Mas ele serve, esse livro, eu já teve pessoas de outras áreas que leram ele. Olha, esse aqui tu estava falando comigo, era para mim isso daqui. Que ótimo. A gente vai ter oportunidade de aprofundar os conceitos desse livro aqui também. E os próximos? Quais que já estão no mercado, que já são filhos aí, que já estão no mercado, né? Então, tem uma participação nesse livro aqui também, que o título dele é Comunicação que Marca. Ele é focado em carisma, né? E que na minha visão, assim, o carisma, ele é talvez uma das maiores formas de poder que a gente tem. Olha! Falando em relacionamento humano, falando em liderança. Carisma, a capacidade de fazer com que as pessoas gostem da gente. Sem ser forçado. Sem ser forçado, de forma natural. Porque eu entendo assim, Juliana, quando eu vou me comunicar com um público ou com uma pessoa que seja, não se trata apenas de passar uma informação ou passar muitas informações, mas trata-se principalmente de criar experiência. Quando a experiência de me ouvir, ela for agradável, ela for positiva, eu for uma pessoa cativante, as pessoas vão se abrir para aquela informação que eu tenho para passar. Quer dizer que o modo como você transmite algo... tem um conceito dentro da comunicação, alguns autores que defendem isso, que a maneira como você fala é mais importante às vezes que o próprio conteúdo. Exato, é isso aí. Muitas vezes não precisa nem falar muito, né? As pessoas, pelo teu próprio exemplo, e as poucas palavras de forma assertiva que você profere, e se você criar uma experiência positiva... Que interessante. Então ele é focado nisso, né? Muito legal, mas temos mais também, né? Temos mais. Esse aqui, a gente vai ter um episódio do podcast só sobre ele, né? Que legal. Olha aqui, ó, Do Campo ao Legado, Guia Prático para o Sucesso e a Sucessão de Empresas Rurais. Ele já é autoexplicativo, esse título aqui, né? Exatamente. Isso. Fala de sucesso e, por consequência, sucessão. Então, sucessão é um tema bem delicado, até mesmo polêmico em alguns ambientes. Mas eu entendo assim que um dos fatores fundamentais para que essa tal de sucessão aconteça é ter uma empresa bem organizada, uma empresa bem sucedida. Por isso, sucesso e sucessão. Mas em outro momento a gente vai falar sobre ele, né? Claro, com certeza, ótimo. E o quarto livro, que já está à disposição também, vamos mostrar aqui. O Tempo Conta Histórias. Que interessante, ó, o título. Do que se trata esse livro, Ayrton? Esse livro eu sou organizador, eu não sou o autor, tá? Mas eu sou organizador. A ideia é minha e também o convite para os autores e a organização da obra, então ela foi feita por mim, pela minha equipe, a Michelle, enfim, também contribui com isso. E o que ele traz? Ele traz 30 autores, cada um escrevendo um capítulo, e o meu propósito com esse livro aqui é estimular, na verdade, não é? Que profissionais também do agro, também da assistência técnica, da consultoria, enfim, pessoas envolvidas com esse segmento, com o agronegócio, que têm experiências, que muitas vezes já enfrentaram desafios e superaram, que tem histórias de sucesso, que ajudaram alguém a alcançar o sucesso, alguém superar desafios, alguém ir para o outro nível. Aqui eles contam as suas histórias. E o meu objetivo para com os autores é justamente que eles tivessem essa oportunidade e o impulso para que eles escrevessem, se tornassem escritores. Que lindo! E com isso elevasse seu nível de autoridade, sejam conhecidos, enfim. Então, e tem um propósito também para os leitores, conhecer a história de outros. Muitas vezes aquela situação que você está vivendo, alguém já passou por isso. Você não precisa inventar roda. Você conhece uma história que você se identifica e exemplos que podem servir para você. E eu vou ainda emendar, Juliana, falando assim de todos os livros, mas saindo um pouquinho do escritor aqui. Eu entendo que, Juliana, eu já algumas vezes assim, eu até tentei direcionar o meu trabalho para outros públicos que não do agro, se estou do agro, né? E tá bem, eu já trabalhei, já fiz, continuo fazendo trabalhos com públicos que não são do agro, mas de alguma forma eu sou puxado de volta. O pezinho tá lá. Exato, porque tem essa origem, imagino que seja por isso, e tem esse vínculo. Então, o meu foco principal realmente tem sido
nesse setor. Interessante. Erno, agora explica para nós um pouquinho. Vocês também começaram um projeto novo aqui, quando você convidou autores a contar, né? Produtores a contar suas histórias, profissionais também. Vocês iniciaram um projeto de uma editora. Exato. Como funciona e como é que está se desenhando isso? E na verdade ela surgiu também, foi algo que aconteceu, a editora aconteceu, porque depois desses 4 livros, então esse aqui foi o último que a gente elaborou, né? Nós percebemos o seguinte, que nós estávamos fazendo todo o trabalho que uma editora faz. A gente entregava, a única coisa que não fazia era registrar o livro lá, né? Do autor, os autores, enfim. Mas a gente deixava o livro pronto, revisado, toda a parte editorial, diagramação. A gente já fazia tudo. Então nós já estamos fazendo o que uma editora faz, porque não fazia aquele pouquinho que faltava. Então quando a gente se deu conta disso, aí nós abrimos, então agora a gente tá disponível, isso aqui é algo bem recente, né? E abertos aí para receber outros autores, outras obras, aos poucos a gente vai divulgando isso também. Isso é fantástico porque dá mais liberdade também, mais autonomia editorial e justamente para dar voz a outras pessoas, para convidar outros autores, além da história, da sua história, da história de outras pessoas, né? Mas tem muito mais liberdade e tranquilidade para trabalhar, agilidade, né? E agilidade. Eu teve livros desses aqui que eu demorei 9 meses depois de ter o livro pronto para lançar. Que nós não demoramos nem 2 meses. Sim, com certeza. Também então, tem esse legado editorial. legado editorial. Muito bem, que venham muitos novos projetos aí, projetos de sucesso. Coragem não nos falta. A gente é inteligência profissional também não, né? Olha, também imagino que não. Agora, tem uma história curiosa aqui sobre a trajetória do Erno, já que a gente está dedicando esse programa inicial também para conhecer um pouquinho da tua história, né, Erno? Você foi prefeito de uma cidade do interior aqui de Santa Catarina. Conta um pouquinho para nós quando foi isso, como é que foi essa história? Sim, essa é uma história que ela começou muito antes, né, de 2009. Eu fui prefeito em 2009 e 2012, naquela gestão, município chamado Cunhataí, que eu tenho maior carinho por esse município. Vivi lá há alguns anos e eu, na verdade, quando eu me elegi prefeito, eu estava lá 11 anos apenas morando lá. Mas eu já tive a oportunidade de ser candidato na eleição anterior, acho que era 2004. Como prefeito também ou como vereador? Como prefeito. E aí, só que, Juliana, eu estava passando por situações. Por que eu passei a estudar comportamento humano? Porque um dia eu fali como ser humano, no sentido assim de passar por uma depressão profunda, de largar, de querer desistir de tudo. Nossa, sinto muito por isso. Sim, eu vivi essa experiência. Só que hoje eu olho para trás e eu percebo que a vida me deu uma grande oportunidade de aprender. Eu sair daquela situação foi, assim, talvez a minha maior formação. A minha maior formação. E hoje eu posso falar sobre isso com outra profundidade, com propriedade, por ter vivido. Porque uma coisa é você falar daquilo que você ouviu, falar daquilo que você leu, estudou. Outra daquilo que você viveu. Então, sair de um processo desse sem conseguir, eu não consegui tomar medicação, é uma história aí que a gente também não vai detalhar e aprofundar, mas simplesmente ela aconteceu, tá? E depois eu vou te falar o que tem a ver com essa pergunta, o que tem a ver com ser prefeito, né? O que tem a ver depressão com prefeito, né? Que deveria vir depois, né? Exato. E não antes. Mas aí, naquele momento, doente, com dificuldades na empresa, eu tinha um comércio, um supermercado, agropecuária, prestava serviço lá, atendia produtores rurais. E eu era o veterinário prático lá, como não tinha veterinário formado no município e na região lá próxima, eu é que fazia esse trabalho. Eu era um prático estudioso. Técnico em agropecuária você já era, né? Já era. Mas aí, como não tinha, eu aprendi a fazer muita coisa. Eu trabalhei junto, antes de ir para Cunhataí, inclusive, eu trabalhei como auxiliar de veterinário. Eu aprendi muita coisa. Eu estudei, explorei os meus, né, os meus tutores ali, né? E então eu tive essa experiência. Só que naquele momento que eu fui convidado, eu estava numa situação ainda difícil na minha empresa. A minha saúde não estava boa. E eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de encarar pessoas, de me comunicar, falar em público, essa coisa toda. É surpreendente, pois né? Hoje, a gente vendo essa tua versão, é surpreendente você dizer que tinha dificuldade para falar, né, Erno? Isso. E aí, quando eu fui convidado,
um dos motivos que me levou, quando eu fui convidado a segunda vez, 2008, que me levou a aceitar, foi eu me desafiar. Bom, esse é o desafio que eu preciso para terminar de me curar. Aí ali você já estava bem... Já estava mentalmente, já melhor, tava... mas assim, com bastante dificuldade ainda. E aí e foi uma experiência muito interessante, lidar com desafios, lidar com pessoas, lidar com julgamento, com crítica, com aquela história toda. Mas foi uma experiência positiva. Sou muito grato por ter aprendi. É o aprendizado que a gente traz. É isso que a gente leva, né? Eu pelo menos penso assim. Claro. E você, na época, já era formado em administração? Não. Ainda não. Quando 2008, então, eu me elegi prefeito. Aí eu tinha aprendido, porque eu estava falido lá no início dos anos 2000, na minha empresa. E dei a volta também, não só na saúde, mas na falência. Hoje eu ensino duas coisas. Administração e desenvolvimento humano. Que foi as duas coisas que eu tive que aprender na marra. Para sair daquela situação em que eu estava. Então eu busquei cursos, busquei consultoria, busquei apoio, estudei, li muito. E a partir, através do entendimento de novas estratégias, enfim, que é aquilo que eu ensino hoje, eu consegui sair de uma situação muito complicada na minha empresa. Dei a volta por cima. E quando eu tinha dado a volta por cima, aí fui concorrer à eleição, ganhei a eleição. Aí, dia 1º de janeiro de 2009, eu sento na cadeira, no gabinete, e aí me ocorreu um pensamento. Agora, eu aprendi a administrar a minha empresa, mas não estou mais lá, eu não sei nada disso aqui. Nossa! Aí o que aconteceu? Na semana seguinte eu fui atrás e fui buscar e comecei logo, 1 mês, 2 depois, a fazer a faculdade de administração. Então eu fiz durante o mandato. Olha só que desafio. Duas coisas bem básicas, né? Ser prefeito de uma cidade pela primeira vez e cursar administração. Mas vem cá, o que você aprendeu nisso tudo sobre administração? Olha, eu aprendi, não dá para dizer que muita coisa, mas eu aprendi principalmente lidar com pessoas, aprendi sobre organização, aprendi sobre planejamento, aprendi, enfim, e a experiência, né? Aprendi a lidar com desafios, lidar com aquilo que não dá certo, lidar com as pessoas que não concordam com a gente, né? Então foi um aprendizado muito rico. E aí, só emendando, né, claro. Juliana? Quando eu terminei o mandato, eu tive também a experiência de perder uma eleição, né? Também vivi essa experiência. Por isso que eu falo. Expectativa, realidade. Aí depois, como que você lida com isso? Lidei de forma tranquila? No início, não. Depois eu entendi. Sim. Enfim. Mas aí eu emendei depois, fui fazer uma pós-graduação, gestão de pessoas, entrei no mestrado, eu já estava dando aula na faculdade, dei aula aqui na graduação também. Então foram seguindo experiências uma atrás da outra. Perfeito. Então hoje dá para se dizer no que esse conceito da inteligência profissional, ele realmente perpassa, ele está acima de áreas, né, diferentes. Exatamente. Né? Quando você fala dessa insegurança que você sente em profissionais por onde você percorre, o Brasil todo, isso dá para falar que é uma questão do ser humano propriamente, e não de uma área, de um segmento, seja da administração pública, exatamente. Ou seja do agro, ou seja, não interessa. Todas as áreas, né? São pessoas. E quais os caminhos para a gente começar a transpor isso, já que quem está nos acompanhando também deve estar se perguntando, né? Tá, tô vivendo essa situação que o Erno descreveu, mas como é que eu saio disso? Por onde eu começo? Isso. Aí é um processo, né? Por exemplo, primeiro o autoconhecimento. Primeiro você se perceber. Como que eu estou? O que me deixa inseguro? O que me deixa frustrado, por exemplo? Onde é que estão os meus gargalos principais, meus pontos fracos? Eu tenho comigo assim, muitas vezes a gente tem, imagina um barco, um navio que seja, com casco muito forte, mas com furo nesse casco. E esse furo no casco, ele pode ser uma dificuldade você lidar com emoções, lidar com as suas angústias. Então, por onde eu começo? Né? A inteligência emocional. Né? Estou falando de inteligência emocional. Primeiro pilar da inteligência emocional, autoconhecimento. Eu me conhecer, eu me perceber, eu identificar, olha, aqui tem um medo, aqui eu nomeei a emoção. Aqui é a angústia. Mas o que me deixa angustiado exatamente? Por que eu fico?
Quando que eu não fico angustiado? O que será que eu deveria mudar? O que eu deveria... Será que eu estou fazendo a leitura? Quais são as crenças que estão, né, daqui a pouco me colocando nesse tipo de situação? Então, quando eu começo, primeiro, me questionar. É o princípio do autoconhecimento. É o primeiro passo. Primeiro passo. Aí quando eu começo a identificar quais são as emoções, quais são os gatilhos, o que é que provoca isso? Teria uma forma diferente? Todo mundo é assim? Por que outras pessoas não vivem esse mesmo processo? E aí, claro, quanto mais eu estudar sobre isso, quanto mais eu buscar conhecimento e me perceber, me observar, mais facilidade eu vou ter de dar o próximo passo, que é assumir um certo controle, ter um domínio sobre minhas emoções, sobre os meus estados, que até então eram inconscientes, eu tomar consciência, porque o segundo passo é o autodomínio. Eu ter um certo domínio das emoções, para que eu possa, né, dar um terceiro passo, que é manter a motivação, por exemplo. Terceiro pilar da inteligência emocional, automotivação. Porque muito se fala em motivação, mas muitas vezes se fala daquela motivação de fora. Eu preciso que alguém venha me reconheça, eu preciso que alguém me diga que eu sou legal, eu preciso que alguém me diga que o que eu fiz ficou massa. Mas e se as pessoas não vierem? E se elas estiverem tão ocupadas com seus próprios dramas, dilemas e confusões... Que geralmente é o que acontece, é o que acontece, né? E não tem todo dia alguém dizendo que você é bonito, legal, importante. E que tal você chegar em um nível que você mesmo é autossuficiente nisso? Que você tem tanta consciência e convicção de que você faz o que você faz porque você acredita que é o melhor, porque você acredita que é o correto, porque você está bem intencionado, você tem certeza disso, você tem as tuas intenções são cristalinas para você, você sabe que está vivendo teus valores, teus princípios, então você não precisa de ninguém que te diga isso. Aí você muda do locus externo para o locus interno. A minha referência passa a ser mais interna do que externa. Aí eu tenho condições de manter a minha motivação. Quando eu dei esse terceiro passo, estruturei esse terceiro pilar da inteligência emocional, que é uma parte da inteligência profissional, eu posso dar outro passo, que é justamente a empatia, me colocar no lugar do outro. Agora que eu me entendo, eu consigo entender o outro com mais facilidade. Olha só, então quando a gente fala de um profissional que é empático, ele já percorreu, mesmo Exato. que intuitivamente, todos esses passos. Sim, porque senão essa empatia de quem não fez o trabalho interno, ela vai servir daqui a pouco para outra pessoa se sentir um pouco melhor, mas eu não vou conseguir compreender ela porque eu não compreendo nem a mim mesmo. Agora, quando eu compreendo a mim mesmo, aí sim eu ter empatia com o outro para saber o que ele está sentindo, o que ele está pensando, percebendo, o que é que ele está vivendo de fato. Isso me dá condições de eu interagir com ele de forma assertiva. E esse é o quinto pilar da inteligência emocional, que é a capacidade de relacionamento, que são essas habilidades interpessoais. Certo, você diz que essa é uma parte, então, da inteligência profissional. E a outra parte? E a outra parte, bom, eu tenho, então, inteligência emocional, eu sou uma pessoa que é razoável, porque eu consigo equilibrar a emoção com razão. Ok, aí vamos falar da outra parte, né, que compõe aí. Aí eu vou para conhecimentos técnicos específicos. Olha, a área em que eu vou atuar ou em que eu atuo. O quanto eu conheço, o que é necessário, que eu teria que conhecer, dominar com profundidade. Quais são os temas, quais são as habilidades que eu tenho que ter desenvolvidas de fato. E quais que eu tenho. Aí a gente fala de mapeamento de competências técnicas. Bom, para mim fazer um bom trabalho aqui, eu deveria saber muito disso, eu deveria saber um tanto disso, mais um pouquinho daquele outro. Mas disso tudo, quanto eu sei, eu tenho esse domínio? Não, eu vou ter que estudar mais, eu preciso fazer um curso, eu preciso buscar formações, eu preciso viver experiências, conhecer pessoas que têm já essas experiências. E aí elevar o meu nível de competência técnica, de capacidade técnica. Aí quando eu tenho condições de lidar com desafios, frustrações, elevo o meu nível de confiança, de autoconfiança, não me abalo por qualquer coisa e tenho bala na agulha aqui no sentido de capacidade profissional, técnica. Pronto. Aí eu imagino que você tem pelo menos o básico para fazer algo que dê resultado. E aí, Juliana, a gente fala de emoção, fala de razão, fala de intelectualidade, fala de conhecimento, de bagagem, essa história toda. Mas vem um outro elemento que não dá para deixar de fora,
espiritualidade. Se eu não colocar um propósito em tudo isso, daqui a pouco eu conquisto uma coisa e conquisto outra e conquisto 10 e não me sinto preenchido, realizado, porque eu não sei por que exatamente eu estou fazendo isso. Aquele vazio que as pessoas relatam que sentem. Exatamente. Eu quero preencher com o que é de fora aquilo que é de dentro. Por exemplo, meu sonho era ter uma casa, vamos supor aqui, né? Meu sonho era ter uma casa, ou poder fazer uma viagem. Quando eu realizei isso, eu cheguei lá e vi que... E aí? Ah, era assim? Então... deu uma euforia, alegria momentânea e tal. Agora, plenitude. É um negócio diferente de felicidade, de contentamento. E a plenitude, ela acontece quando a gente tem consciência do que está fazendo, por que está fazendo, né? Porque aí a gente começa a viver não pelo resultado, mas pelo que a gente faz. Só o que eu faço me deixa feliz, indiferente do resultado. Aí é que eu falo de viver de realidade. Porque quando eu vivo de realidade, aliás, de resultado, eu estou vivendo de expectativa. Agora, quando o meu dia a dia me traz contentamento, quer dizer, fazer com amor aquilo que você está fazendo, com presença. É isso. Aí eu chamo isso de propósito. E esse é um entendimento que vai além, na minha opinião, na minha visão, além da intelectualidade, além da emoção, tem a ver com a consciência, né? Tem a ver com o espiritual. O lado espiritual independente de correntes religiosas isso, ou indiferente, né? A mente busca lógica, o corpo busca prazer, a alma sentido. Então, quando eu dou, daqui a pouco, essa lógica, não, isso aqui tá fazendo por isso, porque é certo, porque ok, tô atendendo a uma necessidade, da mente. E aí eu tô tendo conforto, meu corpo tá sendo atendido. Prazer, é prazeroso. Agora, quando eu consigo alcançar esse outro nível, sentido. O que eu faço faz sentido. Faz sentido. Faz sentido levantar de manhã, faz sentido fazer eu vivo pela tarefa, pelo dia a dia, por cada passo, não só pela chegada. Aquilo que você falou antes. Ó. Aí eu abro mão, eu me sacrifico, mas aquilo soa como uma penitência, como um preço alto a pagar. E esse preço ele pode ser menor, ele pode parecer mais suave, quando a gente faz porque aquilo faz sentido. E aí é que o resultado vem mais ainda. Nossa, Erna, o modo como você traz pra gente aqui é tão simples, né? Mas esse simples, ele é tão profundo e ele tá desdobrado aí em tantas camadas, em tantas questões, né? Que ao longo do podcast aqui, dos episódios, a gente vai trazendo e vai explorando um pouco mais e desdobrando um pouco mais isso tudo que você apresenta. Mas... Legal. Acredito que ficou mais claro agora essa questão do conceito de inteligência profissional. Erno, estou controlando o nosso horário aqui. A gente está quase se encaminhando já para o fechamento do podcast, desse primeiro episódio, né? Para conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho da tua trajetória também. Agora sim, quero te fazer uma proposta aqui. Eu separei algumas palavras que eu vou falar essa palavra e você tem que trazer uma resposta muito breve, de preferência em uma outra palavra. Tá? Mas no máximo uma frase curta. Tá bom. Pode ser? Bora. Vamos lá então. Eu vou trazer a palavra e o Erno vai responder rapidamente aqui pra gente conhecer um pouquinho mais, tá? Família. Família, tudo. Campo. Plantio, colheita, semeadura. Vida. Tem lógica. A palavra mais importante pra você? A palavra mais importante pra mim, humanidade. A atitude mais importante que alguém pode ter? Benevolência. O que é inadmissível? Inadmissível é eu atravessar o caminho de alguém. Subir, né? Subir usando o outro como escada. O significado do agora, do momento presente? Eternidade. O eterno agora. Um orgulho? Minha história. Se você pudesse ter 1 hora de conversa com uma pessoa, qualquer pessoa do mundo, viva ou que já passou para outro lado, né? Quem seria essa pessoa? Tem como nomear essa pessoa?
Jesus. O futuro? O futuro é construído. Muito bem. Fiquei emocionada aqui com as tuas respostas. Veja. Essa era a ideia, para te conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho do que se passa aí nessa cabeça dos teus projetos. Erno, vamos para o encerramento então? Vamos fazendo o fechamento desse programa. Esse foi o episódio de número 1 do podcast Inteligência Profissional, que se propõe a tratar vários temas, né? Trazer várias áreas do conhecimento aqui, né, Erno? Contar um pouquinho dessa trajetória do que você vê andando o mundo afora aí, né? E você que está em casa nos acompanhou. Espero que você tenha gostado da nossa conversa e a gente convida para que o pessoal acompanhe os próximos, né? Com certeza. Então, obrigado por estar conosco aí no primeiro episódio e eu espero vê-los em muitos outros. Muito bem. Erno, só vamos deixar o teu Instagram, o teu arroba aqui, para as pessoas poderem acompanhar, Erno Menzel. Erno Menzel. Isso, exatamente. Okay. Então tá bom. Valeu a parceria, Erno. Valeu. Valeu. Até o próximo programa, gente. Tchau. Até. Tchau, tchau.